Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos juntos mais uma vez e desejamos muito que esse encontro dessa noite seja um encontro produtivo, onde possamos extrair da palavra de Deus e desse momento de comunhão, algum aprendizado, algum crescimento no conhecimento do Senhor. Esse é o culto da Igreja Evangélica Congregacional de Mangueira. Digo isso porque ele não é visto só por nós, membros da igreja, mas muitas pessoas nos têm acompanhado, o que nos alegra muito, né? E nós queremos dizer que todos são muito bem-vindos a esse nosso culto dessa noite. Vamos orar ao Senhor. Convido os irmãos a orar comigo agora, pedindo a Deus a direção para tudo que vamos fazer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua direção em mais um culto que queremos agora realizar na Tua presença, nessa ministração da Tua palavra. Fica conosco, fala ao nosso coração, abençoa os nossos queridos que estão agora em seus lares, nos acompanhando. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero solicitar que todos agora, por favor, peguem um papel, uma caneta, deixe a Bíblia aberta e nós vamos fazer o seguinte: já lemos Ageu, já meditamos em Ageu, já meditamos em Abacuque, já meditamos nesses livros, esses profetas menores. E além de Ageu, nós vamos hoje meditar no profeta Jonas, a história de Jonas. E vejam, o livro de Jonas é pequeno, é pequenininho. Nós temos aí apenas 4 capítulos nesse livro. E veja bem, tão pequenininho que nesses 4 capítulos nós temos 48 versículos apenas. 17 no primeiro capítulo, 10 no segundo, mais 10 no terceiro e 11, finalizando o capítulo 4. Então, 48 versículos. Tendo sido feita a leitura, a gente vai ter uma boa conquista de leitura da palavra de Deus, de conhecimento também daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu quero desafiar os irmãos a não apenas acompanhar aquilo que o pastor está falando aqui, mas que os irmãos pudessem aproveitar um pouco mais da leitura, estudando um pouco mais o texto em casa, estudando aí o livro de Jonas. Irmãos, eu estou falando tanto de profetas que pode ser que eu troque o nome de vez em quando. Mas hoje, se eu falar Abacuque, se eu falar Ageu, Obadias, esquece, eu estou falando de Jonas. Eu posso fazer uma referência, mas eu estou falando de Jonas. Então nós vamos agora meditar. Fique com a sua Bíblia em condição. Nós vamos, antes, porém, ter um louvor. Nós queremos apresentar para os irmãos uma canção bastante antiga, que os irmãos, eu tenho certeza, vão gostar muito nesse momento. Vamos lá. Vamos recordar um pouquinho? Isso. Faz de mim um vaso. Lembra dela? Lembra? Muito especial para nós, não? Faz de mim um vaso, quebra-me por dentro, faz um movimento bem no fundo do meu coração. Faz de mim um vaso. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, e vamos ler agora o texto da palavra de Deus. Então nós vamos à leitura, aí em Jonas, capítulo 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo a Jonas, filho de Amitai, dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive,
e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas dispôs-se, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido até o porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele um mestre do navio e lhe disse: que te passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizem uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte e caiu sobre Jonas. Deus nos abençoe com essa leitura. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa que julgo muito importante. Jonas recebeu uma ordem do Senhor e ele precisava subir para Nínive. Mas o que Jonas fez? O texto diz que ele desceu para Jope e foi para Tarsis. De lá ele desceu ao mar. Do mar ele desceu para o ventre do peixe. Ou seja, Jonas só desceu. Ele desobedeceu a ordem do Senhor e com isso ele só desceu. Nós podemos dar um pequeno tema a essa palavra nossa de Jonas, um líder relutante. Um homem que relutou, que desobedeceu a ordem do Senhor. O texto não diz que Jonas debateu. O texto não diz que Jonas questionou. Mas o texto diz claramente que Jonas fugiu. Irmãos, é interessante observar que cada personagem dessa história, olha, veja, a tempestade, os marinheiros, o peixe, o rei, os ninivitas, a planta, o verme, o vento oriental, todos obedeceram à voz de Deus, exceto Jonas. O líder que Deus havia escolhido, apenas ele deixou de obedecer à voz de Deus. Veja, Deus está sempre chamando alguém. Deus está sempre procurando alguém. E esse texto da palavra de Deus, ele nos ensina muita coisa. Ensina, por exemplo, aí, a partir do versículo de 1 a 3, que quando nós desobedecemos o chamado, o comprometimento com o Senhor, nós perdemos o privilégio de uma parceria com Deus. Deus escolheu ele, Deus quis ele. Mas ele jogou fora esse privilégio. O versículo 4 vai mostrar claramente que a nossa escolha prejudica mais pessoas do que tomamos conhecimento. Quando desobedecemos a ordem do Senhor, quando deixamos de obedecer, quando desobedecemos a ordem do Senhor, nós prejudicamos muito mais pessoas do que imaginamos. Em terceiro, do versículo 9 e o versículo 10, nós perdemos tanto a integridade quanto a confiança. De onde você é? Eu sirvo Deus. Rapaz, mas você enlouqueceu? Como é que, sendo você alguém que serve a esse Deus, não se dá conta disso? Nós perdemos a confiança dos de dentro e dos de fora. Perdemos então, queridos irmãos, essa confiança, esse elo de relacionamento. Até os de fora vão percebendo como nós erramos quando deixamos de obedecer a ordem do Deus verdadeiro. Foi muito mais fácil os ninivitas obedecer a Deus do que o próprio Jonas. Foi muito mais fácil. Eles obedeceram prontamente à voz de Deus. E Jonas relutou tanto para ouvir a voz de Deus. Eu queria ainda deixar algumas lições que eu acho importantes
nesse texto, não apenas no texto, mas na história de Jonas. Nós não podemos ficar lendo os textos aqui, o nosso tempo é bem corrido, mas eu quero que os irmãos leiam em casa para fortalecer a palavra que estamos deixando aqui. Então vamos lá, algumas lições que nós podemos extrair do texto, mas sobretudo dessa história de Jonas. Primeiro, todo passo fora da presença de Deus é um passo atrás. Todas as vezes que andamos fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus, nós andamos na contramão, nós andamos para trás. Uma segunda lição é que o caminho de volta não é fácil. O texto vai dizer que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E esse retorno à voz de Deus, à orientação de Deus, custou muito caro para Jonas. Então o caminho de volta não é fácil, o caminho de volta é um caminho difícil. Quando saímos da presença de Deus para voltar de novo para ela, é muito complicado. E não foi fácil para Jonas. Uma terceira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que há sempre e sempre haverá uma providência de Deus para nós. Mas sempre haverá também uma providência maligna. O texto diz claramente, está aí no capítulo 1, você pode perceber muito claramente o que o texto diz. Veja só. Dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, clama contra ela. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. E veja, o que ele achou? Achou um navio que ia para Tarsis. Irmãos, naquele tempo não era fácil encontrar embarcação. Tinha que ser marcado com antecedência. Às vezes, quando ele chegou ali, já tinha uma providência, já tinha um barco esperando por ele. Só faltou dizer, Jonas, vá para lá não, vem para cá, nego, tem um barquinho para você. Já estava prontinho o barco. E o que diz o texto? Ele achou o navio, pagou sua passagem, estava com dinheiro, tinha recurso e embarcou. Não é assim conosco? Está tudo tão fácil diante dos nossos olhos. O convite é tão fácil. Há sempre uma providência de Deus a nosso favor, mas haverá sempre uma providência maligna também contra nós. Uma quarta lição. Deus é capaz de amar a qualquer pessoa. Os ninivitas eram maus? É claro, a história diz que eles eram maus. Mas o Senhor amava os ninivitas. Assim como nós somos maus, o Senhor nos ama. E o Senhor providenciou meios para que nós pudéssemos ser abençoados. Eles eram maus? Nós também somos. Mas Deus cuidou para que nós pudéssemos ser abençoados. A cidade de Nínive voltou-se para Deus. O texto diz, no capítulo 4, que o Senhor salvou 120 mil pessoas. Essas 120 mil pessoas foram salvas pela graça do nosso Deus, pela bondade do nosso Deus, que é maravilhoso. Então louvado seja o Senhor, que cuida de nós. Que bom que essa história de Jonas chegou até nós. Muito bom. É muito bom saber que a providência de Deus, a Escritura, mostra que a nossa natureza, a natureza humana, é inclinada a fugir, a desaparecer da presença de Deus. Mas Deus está sempre nos chamando, está sempre atento a nós. O Senhor está sempre desejoso de abençoar a nossa vida e fazer com que a nossa vida volte ao curso normal. Apesar da desobediência de Jonas, a sua falta de perspectiva, o seu preconceito racial, do seu farisaísmo, dos seus motivos errados e de sua má atitude, Deus nunca desistiu dele, assim como Deus nunca desiste de nós. Receba então esse louvor agora para o seu coração, medite um pouquinho, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Receba no seu coração essa joia preciosa. Medite nessa letra. Talvez fale ao seu coração. Eu sou contra o mal querer.
claro que Ele aceita você do jeito que você é, do jeito que você está. Ele aceitou Jonas, não aceitaria você. Relutamos às vezes, insistimos muitas delas, mas o Senhor está sempre atento a nós, está sempre desejando o nosso trabalho, o nosso envolvimento com Ele primeiro e depois com a sua maravilhosa obra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te abençoe nessa tarde. Lembre-se dessas lições que nós podemos extrair dessa história de Jonas. E veja, eu só fiz bem superficialmente, imagina você lendo esses 4 capítulos, mas lendo cuidadosamente, lendo querendo aprender, lendo querendo crescer, lendo querendo se envolver. Eu tenho certeza que Deus vai te ensinar muita coisa preciosa. Deus abençoe a vida preciosa dos irmãos, cada lar, cada família, cada coração. Que seja essa quinta-feira uma quinta-feira abençoada, produtiva, uma quinta-feira de comunhão, de alegria. E que você possa, agora, eu vou terminar a minha parte aqui, Miriam vai colocar os motivos de oração, todas as necessidades, todos os procedimentos, e você continue com a sua Bíblia, meditando. Vamos fazer desse tempo um tempo de leitura, de meditação, de oração, de envolvimento. Fugir? Não. Jonas fugiu e sempre para baixo. Saiu de um lugar, em vez de ir para o lugar que Deus mandou, foi afundando, 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 até chegar ao limite máximo do afundamento. Mas o Senhor foi lá e resgatou, porque o Senhor nos ama, nos entende, nos aceita e nos abençoa. Seja assim com vocês, queridos irmãos, queridos amigos, com cada pessoa que está nos acompanhando agora, que a bondosa e generosa mão do Senhor seja com todos. Deus abençoe grandemente. Abençoa, Senhor, Deus querido, Pai bondoso, cada irmão que nos acompanha agora, que nos recebe em seu lar. Que a bênção maravilhosa do Senhor seja com cada coração, com cada família, com cada vida. Abençoa, Senhor, grandemente a vida de todos, abençoa a todos, sustenta a todos, abençoa os nossos enfermos, os nossos enlutados. Recebemos agora a notícia terrível do passamento da nossa querida irmã Eliane. Ó, Senhor, abençoa o pastor Flávio, os seus filhos, sua família. Toma todos em tuas mãos e cuida para que nada lhes falte, sobretudo o consolo nesse momento difícil. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos familiares. Cuide de todos, abençoa a todos, protege a todos nós. É a nossa oração e a fazemos no nome precioso, vivo do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Fiquem na paz. Forte abraço.